Almoço Band News, com Guto Graça. 10h55 já está na ponta da linha com a gente, nosso responsável por monitorar todas as redes sociais. Oi, Guto, bom dia para você, tudo bem? Oi, monitora todas as redes, mas às vezes não sabe notícia do lado de casa dos amigos, né? Mas aí você me informa bem. Que bom. Não, vamos lá. Eu tô sempre te informando. Guto, bom dia, Guto. Você que marca sempre presença aqui no jornal às quartas-feiras e também, como gosta de dizer em qualquer edição extraordinária, também marcou presença, mesmo que em espírito, ontem no nosso jornal, porque citamos o dado que você levantou ontem, dia da Bossa Nova. Tom Jobim faria 95 anos, e você percebeu aí também, só a título aqui de informação, que a palavra, o termo Bossa Nova, né, era mais pesquisado pelos gringos, pelo pessoal no exterior, do que pelos brasileiros mesmo. Bossa Nova estava mais pesquisada pelos gringos a hashtag Tom Jobim, os envolvimentos com Tom Jobim estavam mais em inglês do que em português, ou seja, é estranho, né? É estranho numa iconização nossa assim, enfim, que 95 anos do Tom poderiam ter sido um pouquinho maior na percepção de tão gigante que ele foi. Agora, ontem as redes do Rio de Janeiro seguiram um pouco um padrão, Pinho e Ágata, e falaram, né, sobre a morte do Olavo de Carvalho como um dos principais temas, né? E 8% celebrava a morte, no melhor estilo hater, 4% o computador lia como hater com humor, que era a linguagem do meme sátira. Aí fica uma pergunta, né, quando acontece esse tipo de óbito, e a gente faz um corte aqui no Rio de Janeiro, a gente perdeu a humanidade ou é natural em ambientes similares, em ambientes que estão muito polarizados, que o negócio foi muito grande, chegou a uma dimensão internacional, com buscas internacionais, mas, sobretudo, a gente tem que entender que talvez um polemista não fosse se incomodar como foi feito o ocorrido, né, o Pinho, assim, muita gente polemizando a morte do Olavo. Eu digo, eu acho errado, mas eu não sou régua de valor moral de sociedade. Eu não consigo fazer isso, mas fica a pergunta se a gente está perdendo a humanidade ou isso está natural no ambiente que envolve política nacional nesse sentido, Pinho e Ágata? Fica a pergunta. Só para esclarecer para o ouvinte da Band News FM, o Olavo de Carvalho era conhecido como guru do presidente Jair Bolsonaro, ele que serviu de inspiração aí nas eleições de 2018 e abasteceu o presidente com diversas informações. E aí, por isso, desde o início, o Olavo de Carvalho era muito criticado por quem era contrário ao posicionamento do governo. E aí é o que o Guto está falando. No momento de uma morte, Ágata, também acho que quando você zomba disso, você perde um pouco do que é ser humano, né, Pinho? Sim, o errado aí é fazer meme, é você brincar com um assunto sério como esse. Agora, falar sobre a pessoa Olavo de Carvalho uma vez em que ela morre é perfeitamente natural, já que é uma pessoa pública. E a Ágata lembrou bem, ligada diretamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, ele até, podemos dizer, mesmo que sem querer, quando eu digo sem querer porque não era o intuito dele, por exemplo, promover uma eleição do Jair Bolsonaro lá atrás, mas ele preparou o terreno para o bolsonarismo ter a potencialização que teve e o alcance que teve quando passou a escrever livros, fazendo críticas a filósofos, desafiando aí estudiosos, professores e propondo uma outra visão que não é aceita por nenhum filósofo respeitável, vale se destacar, do que é filosofia, e estimulou também muitos estudantes da década passada principalmente, e que tinham até na sua característica, no seu perfil traçado, como um dos principais pontos, não ter concluído, não ter feito, por exemplo, o ensino superior, ter chegado ali até o ensino médio, enfim, estudantes que não avançaram, que não se especializaram, a propagação de um discurso de propagação da ignorância, né? Ficou até um pouco redundante, mas é mais ou menos por aí. Então você vai ter, no momento da morte, lógico, os seguidores ali mantendo esse mesmo discurso e as pessoas que sempre foram críticas
combatendo esse discurso. Acho super natural falar sobre a pessoa Olavo de Carvalho, que não dá para você seguir por esse caminho de celebrar a morte, de fazer piada com isso. Aí sim concordo e assino embaixo com o que Guto e Agatha disseram. Agora, Pinho e Agatha, mas nem só disso vive Rio de Janeiro nas redes essa semana, né? Chamou um pouco a atenção que as buscas sobre Covid, posto de vacinação, testes, elas ficaram estáveis, né? Teve uma pequena queda de 2%. Agora, sobre gasolina, preço de gasolina, aumentaram sobre a gasolina, aumentou da semana passada para essa semana 15% mais de engajamento. É muita coisa em uma semana, ou seja, a gasolina que foi talvez no vilão nos anos 80, quando tinha aquele sinal do plantão para a pessoa correr e abastecer no posto, está ficando um pouco isso, só que nas redes sociais, Pinho. Essa aqui, e Agatha, é um volume muito grande em uma semana de citação só nas redes do Rio de Janeiro, essa citação da gasolina, né? A gente teve o reajuste há 2 semanas, né, Agatha? Mas como registrávamos aí no nosso noticiário ontem, um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostrou a segunda semana consecutiva de alta observada nas bombas de todo o país. E o Rio de Janeiro, ele aparece 2 vezes no ranking negativo. É o preço médio mais alto do Brasil, Péssimo mais ou dia menos para ser 7,20. Pois é. E Fluminense também, porque Angra dos Reis, na belíssima Costa Verde, a belíssima Angra dos Reis, tem o preço máximo encontrado pela ANP nesse levantamento, que foi feito na semana passada, mas divulgado no início dessa semana, R$ 7,99 o litro da gasolina. E foi a bomba mais cara encontrada de gasolina em todo o Brasil. Então, acho que é por aí, Guto. O fato do Rio estar aparecendo nesse ranking negativo 2 vezes potencializa a discussão aqui, né? Pinho, espetacular, porque é a notícia confirmando a rede confirmando a notícia, a gente entender que está na ordem do dia. Qualquer brincadeira que se fale com gasolina está sendo assim, é exatamente isso. Assim, a notícia lidera um ranking negativo, ou seja, é natural que o assunto comece a explodir dessa forma. Agora, sabe o que chamou a atenção da semana passada para essa, Agatha e Pinho? Reclamação do calor, diminuindo 35%. Eu não sei se o calor que arrefeceu... Onde essa galera tá? Não, mas essa galera viajou, gente? A própria Agatha mencionava daqui a pouco que tá mais fresquinho. para essa semana. Hoje, Cristiano. Dessa semana passada para essa semana. E repito, o calor no Rio de Janeiro, quando zombam dele, quando reclamam, ele costuma ser inclemente. A reclamação foi da semana passada para essa, ou seja, fecha no domingo e abre o domingo. Assim, teve uma quedazinha aí nessa semana, desculpa, de quarta a quarta, tá? Ou seja, não sei se é o calor que está diminuindo ou estamos nos acostumando. Não sei. Mas vamos aguardar, porque o calor, essa relação de amor e ódio do carioca com o calor é uma coisa assim das mais divertidas que você encontra nas redes. Eu acho que a galera só cansou de reclamar, sabe, Pim? Quando você fala, ai, não adianta mais reclamar, então eu vou viver com esse calor mesmo, e aí a gente acaba se acostumando. Num dia que tá 38 graus, a gente agradece, porque não tá mais de 40. Eu acho que é um pouco isso, Guto. Eu acho que a galera cansou de reclamar. Agatha, o calor é inclemente, ele vai voltar, e as reclamações são clementes, elas voltarão inevitavelmente, é cíclico. Você espera a onda de calor, começa assim nas redes a reclamação. É que não teve talvez essa semana, aí tem que falar com a Laura Ferreira, com o Climatempo, para acertar, para ver como é que está isso daí, para fazer esse cruzamento, porque a queda foi vertiginosa nessa semana. Agora a gente continua sentindo calor, foi o que você falou. Vai ver, a gente, como é que se diz? Aceitou, normalizou o calor já aceitou o verão. Aceita que dói menos. É isso. Exatamente. Guto Graça, toda quarta-feira ou em qualquer edição extraordinária. Guto, um beijo pra você, obrigada e até a próxima. Valeu, Guto. Beijo e até quarta que vem, ou edição extraordinária. Só chamar. Beijo pra você, Pinho, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.